Muito bom dia, meus amigos. Chegamos a mais um capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje chegamos no 10º capítulo. Durante a semana no Facebook nós colocamos esse capítulo para que você possa ler. E hoje estamos no próprio Facebook, no Instagram e no YouTube, no nosso canal Antônio Lima Braga Júnior, onde você que ainda não se inscreveu, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho. Você pode compartilhar esse vídeo aí com quem você quiser. Esse 10º capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios marca uma transição muito importante na carta. Já no primeiro versículo, o apóstolo volta a colocar o seu nome numa frase. Ele já começa dizendo, eu, Paulo, antes de iniciar as recomendações. Ele passa a usar um tom mais severo e ameaçador, pois estava tratando contra acusações feitas por falsos apóstolos que haviam aparecido em Corinto, que se opunham aos seus ensinos. O apóstolo menciona sobre as armas na luta para pregar o evangelho de Cristo. Paulo frequentemente fazia uso da linguagem de luta e batalha, mas há uma maneira certa e uma maneira errada de lutar. Ele fala no versículo 4 que estas armas não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas não se prendem a estratagemas terrenos. Deus nos leva ao campo espiritual, sem tanques de guerra, sem armas explosivas, dentre outros. As nossas armas são armaduras de Deus. Temos o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Efésios 6, versículos 14 ao 17. Todas as vezes que saímos do campo espiritual e tentamos resolver as coisas fora dos padrões do Senhor, perdemos a batalha. A eficácia das armas divinas nos leva à vitória sempre. Basta acreditarmos. Paulo fora chamado de fraco e quando estava presente. Sua oratória não era vista com força por alguns daquele povo. Entretanto, ele preferiu mostrar a eles recusando-se a comparecer-se com os seus inimigos de maneira direta, uma vez que os padrões de comparação escolhidos pelos coríntios, a sabedoria do mundo, eram imperfeitos. Ao invés disso, Paulo comparou-se aos seus inimigos de uma maneira irônica, usando um tipo de comparação, mas que na essência mostrava o contraste absoluto que havia entre eles e ele próprio. Ele muda o foco da perspectiva humana. Não é aprovado que se glorie a si mesmo, meramente horizontal, para a perspectiva divina. Todos os motivos de orgulho mencionados por Paulo nessa epístola terminam do modo correto, dando glória a Deus e desse modo gloriando-se no Senhor. Na igreja de Corinto, um pequeno grupo, muito provavelmente os falsos apóstolos também, diziam com altivez, eu sou de Cristo, excluindo os demais. Paulo condenou esse espírito de divisão porque no cristianismo não existem pessoas especiais. Veja o que ele disse. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Versículo 7. É preciso abrir um parênteses aqui. Você pode estar se perguntando, se somos todos iguais, por qual motivo tenho que sucumbir a lideranças? A igreja é composta de pessoas espiritualmente iguais. Cristo deu para alguns a responsabilidade de liderança a fim de edificá-los e jamais destruí-los. Se seu líder procura te diminuir diante de Deus, ele não é um líder, mas um enviado de Satanás. Fique longe dele. Muitos se vangloriam de seus atos na igreja. Eu canto bem,
eu oro bem, eu prego bem, eu ensino bem. Saiba de uma coisa, Deus usa quem Ele quer e como quer. Não esteja fadado à destruição se achando o máximo, pois para Deus você é igualzinho ao desafinado, ao analfabeto, ou seja, somos todos iguais e amados pelo Pai. Um outro ponto relacionado por Paulo foi a autoedificação. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Está no versículo 12. Os falsos apóstolos eram bons em autopromoção, isto é, em recomendar-se a si mesmos. Será que hoje ainda é assim? Meu amigo, não é necessário estarmos falando o tempo todo sobre as nossas qualidades ou formação. Isso vale para todos os ambientes, no trabalho, na escola, no clube, na padaria e também na igreja. Se autoengrandecer é uma característica de snob ou fraco. Nada que fazemos é para edificação própria, porém do nosso Deus. O capítulo fecha de maneira simples, como é simples o Evangelho. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Pense nisso. A expressão aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, é um resumo de Jeremias 9:24. Lá está escrito assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias profetizou a iminente destruição de Judá, povo rico em aparências externas, mas com falta do verdadeiro conhecimento de Deus e de seu caráter santo. O que podemos concluir nesse capítulo é que as pessoas em nosso convívio não são inimigas. Trata-se de uma luta espiritual. Não devemos ferir nosso semelhante, mesmo que sejamos feridos. As nossas armas jamais devem ser carnais, mas espirituais. Devemos aguçar nossos sentidos para Deus. A psicologia ela é muito importante nas relações humanas, mas não é o que nos coloca mais perto de Deus. Precisamos buscar o poder da palavra e estarmos revestidos desse poder. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.